Salve, salve galerinha, professor Romulo na área e com mais uma aula de física para vocês. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre força magnética. Nós vamos aqui caracterizar a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento em um campo magnético uniforme e nós vamos utilizar uma outra regrinha da mão direita para definir qual é o sentido e a direção da força magnética que passa a atuar nessa carga que está passando aí por este campo magnético uniforme. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Acompanhe aí comigo. Então, galera, como nós vimos nas aulas anteriores, uma carga elétrica, vou pegar aqui uma carga elétrica positiva, um próton, por exemplo, essa minha carga elétrica em movimento, né, ela tem aqui uma velocidade v. Nós aprendemos que carga elétrica em movimento vai surgir em torno dessa carga um campo magnético. Então tá aqui o campo magnético que gira em torno dessa carga elétrica. Então, relembrando as aulas passadas, cargas elétricas em movimento originam campo magnético. Bem, aí o que acontece quando eu tenho uma carga elétrica que está em movimento e essa carga entra em um campo magnético? O que vai ocorrer é que esta carga elétrica em movimento vai gerar um campo magnético e o campo magnético gerado por esta carga em movimento vai interagir com este outro campo que está nessa região. E nós vamos analisar aqui três situações para determinar o valor da força magnética que passa a atuar na carga quando ela entra numa região onde há um campo magnético uniforme. Então, vamos começar aqui com a primeira situação. Eu vou pegar a minha carga elétrica e vou jogá-la em uma região de campo uniforme paralela a esse campo. As setas aqui indicam o campo magnético, tá certo? E aí vamos pegar a nossa carguinha aqui. Ela entra nessa região onde eu tenho um campo magnético uniforme. Vou considerar aqui uma carga elétrica positiva. Essa carga tem uma velocidade v. Tá aqui o meu vetor velocidade. E ela entra de forma paralela ao campo magnético. Nós observamos que quando a carga entra de forma paralela ao campo magnético, né, a velocidade da carga é paralela ao campo magnético, vamos representar isso aqui, ó. Velocidade, o vetor velocidade é essas linhas aqui, significando aqui pra gente paralelo com relação ao vetor campo magnético nessa região. O que a gente consegue observar é que a força magnética sobre a carga é igual a zero. Beleza? Então, uma carga elétrica que é lançada de forma paralela a um campo magnético, não existe interação sobre essa carga, não vai existir força e essa carga vai passar direto sem desviar. Primeira situação. Vamos agora à segunda situação. Representar aqui as linhas do campo magnético. Nessa segunda situação, a minha carga elétrica entra de forma perpendicular ao campo magnético, tá certo? Então vamos representar aqui o vetor velocidade. Tá aqui v. Esse meu vetor velocidade
é perpendicular ao campo magnético, tá? Então aqui, ó, tá o vetor campo magnético. E nessa situação, a gente observa uma força atuando sobre a carga. Aqui está, então, a força magnética. Essa força agora, diferente de zero. Então, quando a carga entra nessa região de campo magnético de forma perpendicular, vai existir uma força atuando sobre a carga. Essa força que também vai estar aqui de forma perpendicular com relação ao campo magnético. Beleza? Então, na segunda situação, nós teremos o V, que é o vetor velocidade, entrando de forma perpendicular. Esse símbolo representa a perpendicularidade entre V e B, que é o campo magnético naquela região. Isso aqui vai implicar para a gente uma força magnética diferente de zero. Então, essa é a nossa segunda situação, beleza? Vamos agora à terceira situação. Vou representar aqui mais uma vez as linhas do campo magnético. Agora, a minha carga, ela vai entrar nessa região de campo magnético fazendo um ângulo θ qualquer em relação ao campo magnético. Vamos representar então aqui o vetor velocidade, destacar aqui o campo magnético, né, o vetor campo magnético B, e representar a força que vai atuar sobre a minha carga. Para que a gente consiga determinar o valor da força nessa terceira situação, eu preciso encontrar a componente da velocidade que vai estar perpendicular em relação ao campo magnético. Então, aqui, nós precisamos da componente perpendicular a B. Eu vou representar aqui V, o símbolo de perpendicular. Eu preciso dessa velocidade para poder determinar a força magnética que atua sobre essa carga. Chamando este ângulo entre B e V aqui de θ, podemos então determinar a componente perpendicular da velocidade usando uma relação trigonométrica bem simples. A velocidade perpendicular vai ser igual ao módulo da velocidade vezes o seno do ângulo. Beleza? Então, a gente sempre vai precisar achar a velocidade perpendicular com relação ao campo. Depois de determinar a velocidade perpendicular com relação ao campo magnético, nós podemos escrever uma expressão geral para a intensidade da força magnética que age sobre esta carga. E essa força magnética terá uma intensidade que vai ser dada pelo produto do campo magnético vezes o módulo da carga, beleza? Porque pode ser uma carga negativa, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, beleza? Então, esta expressão vai nos permitir determinar a intensidade, calcular o quê? O módulo da força magnética que passa a atuar nessa carga, beleza? Para a gente determinar a direção e sentido, nós precisamos falar aí da regrinha da mão direita, beleza? Vamos agora então, pessoal, discutir a regrinha da mão direita para determinar qual é o sentido da força que passa a atuar na carga quando ela entra num campo magnético. Sobre a palma da mão, vamos posicionar a nossa carga elétrica. Neste caso aqui, eu vou pegar uma carguinha elétrica
positiva. O polegar, ele vai seguir o sentido que a carga está se movendo. Então, olha só, aqui está o polegar. A partícula se move aqui nessa direção onde aponta o polegar. Aqui, então, está a velocidade. Então, o polegar segue o caminho da carga, tá? Vai ali no mesmo sentido em que a carga está se movendo. Já o restante dos dedos, ele vai seguir na direção e sentido do vetor campo magnético. Aqui está o campo magnético. As pontas dos dedos aqui, então, seguem o vetor campo magnético, a sua direção e o seu sentido. E aí, o sentido da força magnética é aquele no qual a mão daria um empurrão. Beleza? Nesse caso aqui, nosso empurrão seria subindo na tela. E aí aparece a força magnética. Estou analisando aqui, ó, para uma carga positiva. Ah, professor, se for negativa, muda? Vai mudar, mas é pouca coisa. O que vai mudar se a carga for negativa? É que, ao invés da força magnética apontar para cima, nessa situação, a força magnética vai apontar no sentido oposto. Se a carga for negativa, a força magnética vai apontar para baixo. O polegar e o restante dos dedos continuam seguindo ali o caminho que a carga está se movimentando, né, o sentido da carga, o sentido e direção da velocidade da carga, e o restante dos dedos indicam ali qual é o sentido e direção do campo magnético. E aí você trata a carga como sendo positiva e o sentido, se você quiser uma carga negativa, vai ser oposto ao da carga positiva. Beleza? Então, essa é a regrinha que vai permitir você determinar qual é o sentido da força magnética que atua sobre a carga. Beleza? Então, nós temos aqui do vetor força magnética o seu módulo, que vai ser dado pela expressão B módulo de Q vezes V seno θ. Isso aqui nós estamos falando do módulo. A força magnética ela vai ser perpendicular ao vetor velocidade e também ao vetor campo magnético. Essa então aqui é a direção da força. E para fechar o sentido, nós vamos ter essa regrinha da mão direita. Então, pessoal, é importante que você conheça bem a regrinha da mão direita, tá? Essa regrinha número 2, para que você possa trabalhar ali com a força magnética, que é um vetor, sem nenhum problema, beleza? Outra coisa que nós podemos observar é que a força magnética, lá da expressão que permite calcular o módulo, ela é proporcional à intensidade do campo magnético, ou seja, quanto maior for o campo, maior é a força. A força magnética ela é diretamente proporcional ao módulo da carga, então quanto maior a carga, maior a força. E a força magnética é diretamente proporcional a V seno θ. Beleza? Então, o seno do ângulo vai determinar a força máxima e a força mínima. Se eu tenho θ igual a 0 graus ou θ igual a 180 graus, isso aqui vai me dar um seno zerado. E, portanto, se o seno for zerado aqui, a minha força magnética é a mínima possível e vai ser igual a zero. Em contrapartida, se o seno do θ for 90 graus ou 270, o seno do ângulo θ em módulo vai ser igual a 1. Tá? Porque aqui em módulo,
porque o de 270, o seno de 270 é menos 1, beleza? Então, eu estou querendo o módulo de 90 e 270. Isso vai ser igual a 1. Isso vai trazer para a gente uma força magnética diferente de zero. E neste caso, quando o seno do θ for, quando o θ, na verdade, for 90 ou 270, a força vai ser aqui, ó, máxima. Beleza? Então é importante interpretar ali a equação que permite determinar o módulo dessa força magnética. Tranquilo? Então era isso para a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.